Olá, uma boa tarde para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, o 37º dia da contagem regressiva. Faltam 325 dias para o homem da casa de vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike. Se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando esse desgoverno e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é: o Brasil está em perigo diante de influenciadores do nazismo. Gente, diante de tantas ocorrências de apologias ao nazismo no país, resolvi trazer este vídeo sobre o assunto. E para isso quero mostrar algumas manifestações de Jair Bolsonaro, que é de direita extremista, e de pessoas do seu governo fazendo apologia ao nazifascismo. Veja o vídeo. A presença de grupos neonazistas na internet aumentou mais de 400% no Brasil. Para especialistas, essa proliferação teria sido estimulada por gestos e discursos do presidente Jair Bolsonaro, de ministros e apoiadores do governo. O que um filme estrelado pelo ator Rodrigo Santoro em 2007 tem a ver com o Brasil de hoje? 300 retrata a vitória dos gregos, liderados pelo rei de Esparta e seus 300 soldados, contra o poderoso exército da antiga Pérsia no ano 480 a.C. A história inspirou o nome dos 300 do Brasil, um grupo que promove atos de rebeldia civil, como definem, em apoio ao governo. Segundo uma das líderes do grupo, Sara Geromini, o nome também foi inspirado numa passagem bíblica, em que 300 homens com tochas nas mãos enfrentam um exército. Uma cena parecida com a que o grupo encenou no final de maio, num protesto contra o Supremo Tribunal Federal, e que ficou conhecida em atos promovidos por supremacistas brancos nos Estados Unidos. Na Europa, o número 300 virou símbolo de grupos neonazistas. Mas as ligações não param aí. Presa ontem pela Polícia Federal, a ex-feminista líder dos 300 do Brasil assumiu o sobrenome de Sarah Winter, uma ex-espiã nazista ligada à União Britânica de Fascistas. Nos últimos atos pró-governo, uma bandeira chamou a atenção. Identificada historicamente com o ultranacionalismo na Ucrânia, passou a ser usada por um partido de extrema-direita no país. A escalada de radicalismo se reflete no mundo virtual. Segundo uma organização de defesa dos direitos humanos na internet, 204 páginas de conteúdo neonazista foram criadas no mês passado. É 5 vezes mais que em maio de 2019. A retórica nazista não aparece só em manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ela já serviu de inspiração até mesmo para ações do próprio governo federal. Ao anunciar um plano para a cultura, o então secretário da área, Roberto Alvim, fez uma referência a um discurso do ministro da propaganda nazista, Goebbels. Energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Criticado, Alvim disse que foi uma coincidência retórica, mas não explicou a trilha sonora usada no vídeo, uma música de Wagner, um dos compositores favoritos de Hitler. Há um interesse político estratégico aí por trás, né, de mobilizar esses grupos de extrema-direita, né, pelo próprio governo Bolsonaro, né?
tanto a propaganda nazista, né, histórica, nazifascista, como agora a campanha de Bolsonaro e todo esse movimento de extrema-direita, eles trabalham com intensa iconificação, né, ou iconicização dos símbolos, né? É um roteiro que está sendo criado com esse incrível trabalho de iconificação para eletrizar, atrair a atenção da opinião pública e da própria grande mídia, né? Que começa a se perder em discussões assim periféricas, né? Como do Weintraub, por exemplo, que é outra questão a ser discutida, né? Como ele até agora não exerceu o Ministério da Educação e produz factoides continuamente. Em outras palavras, né, vamos colocar assim, também faz parte dessa estratégia, vamos dizer, histórica nazifascista, a necessidade contínua de criar um inimigo. Primeiro, 5 evidências da ligação de Bolsonaro e seu governo com os movimentos nazistas. Histórico do presidente Bolsonaro é repleto de apoios a figuras ou pessoas vinculadas ao movimento nazista no país e no mundo. São muitas as evidências da ligação do presidente Jair Bolsonaro, PL, com o movimento nazista brasileiro. O mandatário, que já elogiou as qualidades de Adolf Hitler, que estarei mostrando abaixo. Sites neonazistas fizeram propaganda de Bolsonaro em 2006. Veja a foto. Pelo menos 3 páginas de internet neonazistas brasileiras realizaram propaganda para então deputado Jair Bolsonaro em 2006. Os documentos foram encontrados pela antropóloga Adriana Dias em seu imenso acervo pessoal. Segundo o portal The Intercept Brasil, Dias estava se preparando para uma palestra quando encontrou versões impressas de 3 sites nazistas com um banner para o site Bolsonaro. Entregue a sua arma. Os vagabundos agradecem, dizia a peça publicitária, em referência às campanhas de desarmamento promovida pelo governo Lula na época. 1.2 Bolsonaro posa com sósia de Hitler. Veja a foto. Quando era deputado, Jair Bolsonaro posou para fotos com o professor Marco Antônio dos Santos, em 2015, admirador, confesso, do nazismo. O professor costuma se fantasiar como o ditador alemão. Marco Antônio foi candidato a vereador pelo PSC, mesmo partido de Carlos Bolsonaro, em 2016. No mesmo ano, Carlos convidou o sósia de Hitler para falar na Câmara de Vereadores em uma sessão sobre o projeto Escola Sem Partido. Ele foi impedido de falar por estar trajando como o líder da Alemanha nazista. Quando concorreu à Câmara de Vereadores, Marco Antônio também recebeu uma doação em dinheiro de 1.440 do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, outro filho de Jair Bolsonaro. É o 1.3. Bolsonaro se encontra com deputada neonazista alemã
Veja a foto. No dia 21 de julho, Bolsonaro recebeu a deputada alemã Beatriz von Storch, vice-líder do partido extrema-direita Alternativo Alemã. A sigla tem membros investigados pelas autoridades do país por participação no movimento neonazista. Beatriz é neta do ex-ministro das Finanças de Adolf Hitler, Lutz Graf Stillen von Kroski. Ela já afirmou que imigrantes são estupradores e que a polícia do país deveria atirar em mulheres e crianças refugiadas que tentam ingressar na Alemanha pelas fronteiras do país. 1.4. Secretário de Cultura de Bolsonaro imita estética nazista em vídeo. No início de 2020, o então secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, fez discurso em que reproduziu a estética e parte do texto de um pronunciamento do ministro de Adolf Hitler da propaganda, Joseph Goebbels. Assim como Goebbels havia afirmado em meados do século XX que a arte alemã da próxima década será heróica e imperativa. Alvim afirmou que a arte brasileira da próxima década será heróica e imperativa. Após o discurso e a repercussão negativa, ele negou a sua vinculação com o movimento nazista, alegou uma infeliz coincidência e foi demitido do cargo. O 5. Apresentador do Flow Podcast, Monark e o deputado Kim Kataguiri fazem apologia ao nazismo. Veja a foto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou investigar o possível cometimento de um crime de apologia ao nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri e pelo apresentador do podcast, conhecido como Monark, o podcast Flow. O caso está nas mãos da PGR, porque Kataguiri tem prerrogativa de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Após toda a repercussão do caso, foram milhões de mensagens pelas redes sociais. O estúdio responsável pelo podcast resolveu apagar o programa das redes e também anunciou o desligamento do apresentador Monark. Monark publicou um vídeo na sequência em que pediu desculpas e disse que falou aquilo porque estava bêbado. Eu errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade, mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu estava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei, dá a entender que eu estou defendendo coisas abomináveis. Peço desculpas a toda a comunidade judaica, desculpa mesmo, não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido inclusive os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Kim Kataguiri, que é deputado federal, também divulgou um vídeo pedindo desculpas. Pessoal, eu passei o dia conversando com amigos da comunidade judaica
E o primeiro ponto que precisa ficar muito claro é que eu não defendi e não defendo de nenhuma maneira, em nenhum momento, criação de partido nazista. Quem está dizendo que eu disse isso está mentindo, né? Isso que precisa ficar muito claro. Um outro ponto, uma crítica, né, que esses amigos e a comunidade judaica de maneira geral fez a mim, é de que eu deveria ter sido mais incisivo, mais duro, quando o monarca falou aquelas atrocidades. E eu concordo com vocês, eu de fato falhei, né, em representar a comunidade judaica como eu deveria, em ser mais incisivo, em ser mais duro. É um discurso que faz com que os judeus se sintam ameaçados, se sintam ofendidos, e que por isso deve ser repudiado veementemente. E por não ter essa postura incisiva, eu me desculpo. Por não ter tido essa postura, eu peço desculpas, né? Agora, não dá para me acusar de ser nazista. Isso aí é mau caratismo. Em edição do podcast, ontem, dia 7, Monark defendeu a legalização de um partido nazista no Brasil, na mesma linha. Kim disse que foi um erro, decisão da Alemanha de criminalizar o partido após o fim da Segunda Guerra Mundial. A deputada Tabata Amaral, PSB São Paulo, era outra convidada do programa. Gente, tem muitas outras incidências, tanto de Bolsonaro como seus filhos, como também de seu governo, bem como outras mais recentes. Agora, bem recente, acontece o caso do apresentador do Flow Podcast, o Monark e o deputado Kim Kataguiri, em um debate. A deputada federal Tabata Amaral, PSB São Paulo, onde Monark fez apologia ao nazismo com concordância de Kim Kataguiri. Fato que deu maior discussão e manifestação de políticos do judiciário, bem como o procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou nesta terça-feira, dia 8, a instauração de investigação contra o youtuber Monark e o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM São Paulo, por suspeita de apologia ao nazismo durante o episódio do programa Flow Podcast, transmitido nesta segunda-feira, no dia 7. Os ministros do STF também se manifestaram. Gente, como foi mostrado, o envolvimento do governo Jair Bolsonaro, como sempre, as autoridades brasileiras não vão na raiz do problema, ficam caçando o bode expiatório, como no caso dos inquéritos das fake news e do gabinete do ódio. Prenderam alguns do PGR Aras, que agora agiu rápido para investigar esse rapaz, que é apenas um simples youtuber e que está defendendo a mesma ideologia de Bolsonaro. O PGR Augusto Aras está com 9 denúncias da CPI da Covid, quando os senadores passaram quase um ano investigando, gastando dinheiro público, e na hora de oferecer a denúncia ao STF, Aras está sentado em cima das denúncias e não vê crime em Bolsonaro, seu chefe, e não faz nada. Agora está na hora dos senadores da CPI que votaram para a volta
dele para a PGR pedir o seu impeachment. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal. Peço que me ajude a divulgar os vídeos, compartilhando com outros. Deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo.